Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Nessa partida ele joga contra Vladimir Simagin, que inclusive foi o jogador contra o qual ele jogou e se consagrou campeão não, perdão. Ele se consagrou ali mestre soviético. Bom, e antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Pessoal, ativa o sininho, toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E não esqueça de deixar aquele joinha, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. E é claro, para quem gosta do conteúdo do canal, considere se tornar membro. Sem mais delongas, bora para o tabuleiro. Pessoal, aqui o Tal está jogando de brancas, o Simagin está jogando de pretas e o Tal abre com E4, peão rei. C6, o Simagin vai aqui para uma defesa Caro-Kann. D4 e D6. Aqui é uma variação do que deveria ser a Caro-Kann, mas a gente vai aqui para o que seria a Pirque. Cavalo C3, cavalo F6, F4 e esse é nosso último lance de livro. Agora saindo da teoria, Simagin faz dama B6, pressionando agora o peão de B2, impedindo que o bispo, pelo menos por enquanto, saia e seja desenvolvido. O Tal responde aqui com cavalo F3, bispo G4, cravando o cavalo, bispo E2 descravando, cavalo de BD7 desenvolvendo, E5 atacando o cavalo, cavalo D5 ele sai do ataque, roque, o Tal coloca o rei dele em segurança, cavalo toma C3, B toma C3, e apesar de terem sido trocados os cavalos, aqui pelo menos o Simagin deve ter ficado feliz, dobrou o peão do Tal, mas aqui não tem nenhum problema, tá pessoal? Isso aqui é jogável, tá? Seguindo, E6 em direção ao centro, cavalo G5, né? Um lance bem legal, bispo toma E2, dama toma E2, então o Simagin troca os bispos, H6 atacando o cavalo, e nessa posição, pessoal, pasmem, mas o que acontece? Aqui o Tal vai para um lance muito legal, e é um lance que num primeiro momento aqui o Stockfish, que não estava numa profundidade tão grande quando eu fui fazer a análise, ele disse que era um erro, mas depois que ele pensou um pouco mais, que ele aprofundou a análise, ele deu como lance brilhante. Então esse aqui é o lance que bugou o Stockfish, cavalo toma F7, é um lance brilhante. Por quê? Aqui a gente ataca a torre, o rei é a única peça que pode capturar, então aqui as pretas vão perder o roque por uma peça menor das brancas. Teoricamente é uma compensação suficiente, mas o problema aqui é a continuação. E aqui é claro, se imagina, né, ele não recusou aqui a peça, então ele fez rei toma F7. O Tal respondeu aqui com F5, é um lance muito legal, porque aqui o Tal ameaça tomar o peão, com um cheque descoberto. É claro, aqui o Simagin ele responde com D toma E5, F toma E5, cheque. O rei captura a peça, porque agora o peão está bloqueando a dama, então é possível o rei capturar o peão. Então com isso o Simagin ele conseguiu manter a peça menor de vantagem. Eu não sei até onde o Tal calculou, mas o Tal agora vai para uma combinação brilhante. Uma combinação aqui extraordinária. Quem quiser pausar o vídeo e tentar encontrar o próximo lance do Tal aí, fica à vontade. Você encontrou? Então vamos lá. Pessoal, aqui o Tal faz torre B1, atacando a dama. E aí eu te pergunto, o que fazer? Tira a dama, toma a torre? Aqui o Simagin capturou, ele fez dama toma B1. Então o Tal já sacrificou uma peça menor, sacrificou uma torre. E ele continua com uma sequência maravilhosa. Ele segue aqui com dama C4, cheque, rei D6, bispo A3, cheque. E esse lance aqui exclama muito, porque o rei não tem muito mais o que fazer. E além do rei estar em cheque, e ele tem que sair, porque não dá para cobrir, a torre agora está atacando a dama. Então no final das contas, aqui o Tal, de forma mágica, né? Tinha que ser o mago de Riga. Ele sacrificou uma torre e uma peça menor para capturar a dama
do Sima-Jin e ainda colocou o rei dele numa situação muito difícil. Então vamos ver como segue isso daqui. Ele fez rei C7 ao Sima-Jin de pretas. O Tal fez torre toma B1, capturou a dama do Sima-Jin. Bispo toma 3. Dama B3 atacando o bispo. Bispo recua para E7. Dama toma B7, cheque. Rei D6. D toma E5, cheque, atacando o rei de novo. Cavalo toma E5. Torre D1, cheque. E aí o rei aqui já está numa posição muito complicada. Tem que sair fugindo aqui. O Sima-Jin não consegue recuar para as casas de trás porque pro fundo, perdão, do tabuleiro, porque a dama tá cortando o rei. Sobra aqui o que seria o melhor para ele, que é rei E6, tá? O melhor na posição é esse lance. Mas depois, pessoal, de dama B3, cheque, o Sima-Jin abandona em poucos lances. Depois de sacrificar um cavalo, sacrificar uma torre, o Tal coloca o Sima-Jin contra a parede e ele não aguenta a pressão. Aqui, para quem tiver curioso, daria para seguir, por exemplo, pessoal, com aqui rei em F6, fugindo do ataque. Torre F1, cheque. Rei G6. Dama E6, cheque. Rei em H7, olha para onde o rei vai, para o cantinho. E agora aqui é claro, né? Dama vai capturar uma peça menor, como por exemplo o cavalo. Dama toma E5. Depois de torre de H em E8, protegendo o bispo. Um dama H5 aqui já coloca o jogador de pretas numa posição muito difícil. Então olha que de forma extraordinária o Tal orquestrou aqui e conseguiu tirar essa vitória maravilhosa das mãos do Sima-Jin. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. O Tal ficou com uma precisão de 88.5 e o Sima-Jin de 84.9. E a gente pode ver, como eu tinha comentado, que a partida começou, né, com o Tal ganhando um pouquinho a vantagem aqui, pouca vantagem, até que veio o lance brilhante dele. Ele já estava quase 2 pontos de vantagem, devido a algumas imprecisões cometidas pelo Sima-Jin no início da partida, até que ele deu esse pequeno pico aqui, que foi o erro do Sima-Jin durante o meio jogo, que não foi exatamente um erro e a gente vai pontuar isso aí. E depois disso aqui o Sima-Jin não conseguiu se recuperar mais, né? Ele sofreu um ataque muito grande ali, caiu naquela combinação maravilhosa do Tal e não conseguiu segurar ali o rojão e acabou perdendo a partida. Vamos voltar para o tabuleiro agora para a gente pontuar o que foi que aconteceu nessa partida. Pessoal, primeiro a gente vai pontuar aqui o erro do Sima-Jin, onde ele deixou o Tal com grande vantagem. E aqui a gente está indo para o 13º lance, então depois de F5 pelo Tal de brancas, o Sima-Jin tentou se proteger do cheque descoberto fazendo um D toma E5, né? Porque aí depois de F toma E6 cheque, rei toma E6 e não tem cheque descoberto agora porque o peão das pretas está bloqueando a coluna E. E caso as brancas capturem, continua bloqueando e não tem cheque. Porém, qual é o problema disso daqui? Abriu a oportunidade do Tal dar um tático com torre em B1. Então, claro, eu não sei se o Tal conseguiu calcular tudo isso, talvez ele tenha, né? Não tem como a gente saber, mas o que ocorre? O Sima-Jin acabou caindo na cilada, então ele acabou perdendo a dama. O que seria melhor para ele na posição? Voltando aqui, ao invés de fazer D toma E5, para ele na posição seria melhor fazer aqui, por exemplo, um rei G8. Trazer o rei para uma casa um pouco mais segura. Claro, não é garantia ainda, porque o Tal poderia seguir, por exemplo, com E toma D6, depois de torre em E8, vigiando o peão aqui da coluna E, F toma E6, bispo toma D6, capturando o peão. Depois de dama aqui em H5, é claro, o peão está cravado e ele não pode capturar o cavalo, senão estaria caindo a dama. Então primeiro tem que tirar a dama, tá, pessoal? Depois de dama H5, atacando a torre. Depois de cavalo F6 aqui, dama F7, cheque. E aqui as pretas estão numa situação muito ruim também. Então, apesar daquele lance de peão toma não ter sido melhor na posição e a gente procurando a melhor continuação aqui para as pretas ainda estão numa posição muito ruim. E por que elas estão nessa posição muito ruim? Porque o rei não rocou, pessoal. Ele ficou no centro,
A torre não desenvolveu, então essa torre está aqui morta no canto, não está fazendo nada. Então, se a gente for avaliar, as brancas estão com peças muito mais ativas. Já está com o peão aqui na cesta horizontal. Então, este foi o grande problema na partida do Sima Jin. Ele não rocou e desenvolveu peça. Então, vamos voltar lá no começo da partida para a gente entender o que teria sido melhor ele ter feito, que daria uma igualdade na partida. Pessoal, E4, C6, D4, D6, cavalo C3, cavalo F6 e F4, lances de livro. Então, não tem nada de errado com esses lances. Dama B6 não é o melhor na posição. Talvez aqui dama em A5 cravando o cavalo fosse melhor, mas tudo bem, aqui jogável, tá? Cavalo F3 e bispo G4 também ok. Bispo E2 desenvolvendo, legal. O problema aqui foi o lance cavalo de BD7, que pode não parecer um erro, mas aqui você perde um tempo, e um tempo precioso, que é desenvolver o bispo e rocar. Então, voltando aqui, melhor na posição aqui para o Sima Jin era fazer, por exemplo, um E6, ok? Depois de roque aqui pelas brancas, bispo E7 e depois de H3 atacando o bispo toma F3, aí ok, pode trocar o bispo pelo cavalo, bispo toma F3 e roque. E aqui a gente pode olhar que, apesar de estar um pouco melhor para as brancas aqui devido ao desenvolvimento, é jogável, tá? Tá ok. Aqui, apesar da pequena vantagem das brancas, ainda tem muita luta pela frente e é uma posição jogável. Então, esse foi o problema. O Sima Jin, ele não rocou, não desenvolveu peça, e esses tempos que ele perdeu no início da partida foram fatais. É claro, o lance brilhante do Tal foi maravilhoso. Ele abriu linhas e atacou com tudo, mas se o Sima Jin tivesse desenvolvido peça e rocado, o Tal ia ter mais dificuldade em atacar. Então fica aí a lição dessa partida maravilhosa. É claro, o lance brilhante do Tal foi maravilhoso, bugou até o Stockfish, mas fica aí uma partida muito legal para a gente ver, que é sempre importante desenvolver e rocar o quanto antes. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente continua com a nossa série. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana. E só um recadinho. Pessoal, tô respondendo as mensagens, tá? Que são muitas mensagens, então eu não consigo responder tudo na hora que vocês mandam. Mas vocês sempre separam um tempinho para responder, tá bom? Vocês são demais, são incríveis, eu só tenho a agradecer. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.